príncipes, minhas princesas do terceiro ano, bom dia, terceiro ano A, boa tarde, terceiro ano B, tudo bem, meus amores? Bom, vamos continuar nossas aulas de hoje com revisão, tá? Em ciências vocês vão ver, nós vamos falar sobre a visão, tá? Vamos fazer algumas atividades aí de fixação falando da visão. Em matemática, vocês irão fazer algumas continhas no caderno, tá? Vocês irão armar e depois irão resolver essas continhas no caderno de vocês, tá? E encerrando, vamos fazer as atividades do trajeto, ainda falando sobre jogos, tá? Ontem a tia Mirinha deu algumas dicas aí de jogos para vocês, falando sobre o dominó, sobre a dama, tem bingo também, né? E outros jogos aí, jogos de tabuleiro. E hoje nós continuaremos a falar sobre alguns jogos, tá? Então já deixem aí o material de vocês separados. Não esqueçam de colar, tá? As atividades no caderno de vocês. Não deixem a folhinha solta, a folhinha avulsa. Colhem, recortem aí bonitinho e colhem no caderno de vocês, tá? Não esqueçam disso. E deixem também aí o livro de trajeto de vocês aí já separado, tá bom? Pra gente fazer as atividades. E não esqueçam que logo mais também teremos a aula da nossa teacher, tá? Da nossa tia Josiele de inglês, tá, meus amores? Então já deixem aí o material separado. Vamos começar por ciências, tá? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Coloquem o nome da professora de vocês, tá? Terceiro ano A, tia Ingrid, terceiro ano B, tia Miriam. E embaixo o nome de vocês, a folhinha já está com a data, tá? Então vamos lá, acompanhar a leitura aí. A visão. É através dos olhos que podemos ver tudo o que nos rodeia. Conseguimos ver coisas que estão muito perto e coisas que estão muito longe. Dentro do nosso olho há uma lente parecida com uma máquina fotográfica. A lente foca a luz de modo a formar uma imagem, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Nessa imagem que vocês estão vendo aí. Pequenina na parte de trás dos olhos. Essa imagem está ao contrário, tal como na máquina fotográfica. É o nosso cérebro que a coloca na posição certa. A luz entra no olho através de um buraquinho chamado pupila. É a parte preta dos olhos. A parte colorida do olho chama-se íris, tá? Como está sendo mostrado aqui, ó. Eu vou tentar aumentar um pouquinho para vocês poderem ver um pouco melhor. Aumentei um pouquinho, tá? Só para vocês perceberem melhor. Vocês na folhinha aí, vocês vão poder identificar melhor, tá? Aí aqui, ó, tá vendo que tem uma partezinha mais clara, né? Que é a parte colorida, tá? Que tem aqui. E aqui o pretinho do olho, que é essa bolinha bem pequenininha que fica bem na frente aí dos nossos olhos, tá? Então, retomando aqui, tá? Essa parte mais escura, né? Que é a pupila, tá? E a parte colorida dos olhos é a íris, tá? Não esqueçam disso. Os olhos estão protegidos pelas pálpebras e pelos cílios que impedem o pó e a sujeira. Por isso a importância dos cílios, da pálpebra, mesmo da sobrancelha, nos olhos, tá? No caso, a sobrancelha acima dos nossos olhos, para não deixar, né, escorrer o suor ou qualquer outro líquido. Né, os cílios também que impedem aí as sujeiras de entrarem nos nossos olhos, tá? Então, cada função dos nossos olhos, ela tem a sua importância, tá bom? Os olhos estão protegidos pelas pálpebras e pelos cílios que impedem o pó e a sujeira. No canto de cada olho, há uns buraquinhos pequenos, daí saem as lágrimas, que são salgadas para lavar os olhos e conservá-los limpos. E aqui do outro lado, há coisas tão pequenas que só podemos ver com uma lupa, tá? Que é o caso aqui da figura que está vendo ali. Tem pessoas até que têm
né, algum grau de miopia, que precisam aí, necessitam de um grau mais forte, né, nos olhos, na lente dos óculos, para poder enxergar melhor, né? Tem até pessoas que usam os óculos, né, a lente para ver de perto, outro para ver de longe, né? Então, cada um tem a sua necessidade, tá? Aqui no caso, se caso fôssemos ver alguma célulazinha, né, algum microscópiozinho, nós precisaríamos do auxílio, né, de uma lupa ou de um microscópio, tá? Para a gente poder ver essas coisinhas bem pequenas que aos nossos olhos, né, costumamos falar olho nu, a gente não consegue enxergar, tá? Às vezes são tão pequenas que os nossos olhos não conseguem mesmo vê-las, mas conseguimos vê-las se usarmos o microscópio, que foi até que eu te acabou de falar. Os olhos de algumas pessoas não funcionam muito bem, por isso usam óculos. Os óculos fazem as coisas ficarem mais nítidas. As lentes dos óculos ajudam as lentes dos olhos a focarem bem, tá? Que foi o caso que eu falei. Tem pessoas que necessitam de uma lente, né, um pouco mais forte, um grau um pouco mais forte, para enxergar melhor, né? Outros de perto, outros de longe. Outros, né, no meu caso, assim, que precisamos ficar muito tempo na frente de um computador, de uma lente, né, muito luminosa, precisamos de uma lente de descanso, né, para descansar um pouquinho os nossos olhos dessa luminosidade que também acaba prejudicando a nossa visão, tá? Aí aqui embaixo, há pessoas que não conseguem mesmo ver nada, têm de usar outros sentidos para ajudá-lo. Há pessoas que usam bengalas para tatear o chão, outras têm um cão treinado para prestar-lhe o auxílio, que no caso é o cão guia, tá? Muitas vezes é o labrador que tem essa função de cão guia. Conseguimos ver até bem longe com os nossos olhos, mas se usarmos binóculos conseguiremos ver até mais longe. Geralmente as pessoas que vão, né, a certos lugares, montanhas, né, vão ver certas paisagens, eles usam, né, esses binóculos para poder ver as coisas que estão bem longe, acabam se tornando bem pequenas e mais próximas. Se vocês tiverem algum binóculo aí na casa de vocês e quiserem fazer, né, esse pequeno teste, vocês podem fazer. Peguem ele, foca numa coisa assim que para você tá muito longe, aí foca nele assim para você ver se aquela coisa não vai se aproximar de vocês, tá? Então aqui falamos um pouco sobre os nossos olhos, né, a função da íris, da pupila, dos cílios, e para vocês conhecerem um pouquinho mais também sobre as funções, né, dos nossos olhos e a importância que ele tem para nós, né? A gente costuma falar que os olhos são a janela da nossa alma, né? São a janela do nosso corpo, porque é por ele que nós vemos todas as coisas, tá? Então vamos aqui nas atividades. Preencha corretamente a cruzadinha, consultando o texto sempre que for necessário. 1. Pequenos pelos que protegem os olhos da poeira. Quais são esses pequenos pelos que protegem os nossos olhos? Aí vocês vão colocar aqui, ó, tá? Número 1, vocês vão colocar uma letra em cada quadrinho. 2. Objeto usado para melhorar a visão. O que usamos para melhorar a visão? É a parte colorida do olho. Qual é essa parte colorida do olho? Tá logo ali no texto, eu te explicou para vocês, até aproximei mais um pouquinho. Elas abrem e fecham para proteger os nossos olhos. O que a gente abre e fecha assim os nossos olhinhos? Sem as lágrimas, os olhos ficam muito quê? Se as lágrimas foram feitas aí, né, para lubrificar os nossos olhos, então sem essa lágrima, o que vai acontecer com os nossos olhos? São os órgãos da visão. Vocês lembram, né? Todo mundo já estudou os 5 sentidos, né? Tato, paladar, audição. Vocês lembram, né? Então, qual é o sentido da visão? 7. É um buraquinho do olho por onde entra a luz. 8. Elas limpam e molham os olhos. 9. Nome do sentido que nos permite enxergar.
Aqui, ó, vocês podem ver aqui é o nome do órgão, tá? E aqui é o nome do sentido. Como eu falei, paladar, né? Tem a audição e tem o sentido aí. Qual é o nome desse sentido aqui que usamos, nos permite enxergar as coisas? Aqui é o órgão e aqui é o sentido, tá? Não confundam. 10. Usamos para vermos coisas que estão longe. 11. Aparelho usado para enxergarmos os micróbios. Eu até citei ele aqui, ele também está no texto, tá? Então, aqui vocês irão preencher essa cruzadinha aqui, com as informações aqui do lado. Necessitando, vocês podem aqui recorrer ao texto, tá? Porque estão todas as informações da cruzadinha, tá bom, meus amores? E de ciências, essa é a nossa atividade de hoje, tá? Hoje em ciências nós vamos rever só mesmo, falar sobre a visão, tá bom? Terminando ciências, vamos passar agora para matemática, tá? E em matemática, tá? Vocês irão armar essas continhas no caderno de vocês, tá bom? Por isso que não tem folhinha hoje, porque vocês irão copiar no caderno de vocês, tá bom? Irão colocar o cabeçalho direitinho como está sendo mostrado aí, colocar o nome da professora, o nome de vocês, e aí vocês irão copiar no caderno de vocês, tá? Caderno de matemática. Aí vocês irão armar todas essas contas aqui, tá bom? Contas de mais, de menos, de vezes, de dividir, tá bom? Todas elas vocês irão copiar no caderno do jeitinho que está aqui, irão armar e efetuar todas essas continhas, tá, meus amores? Então, caprichem aí, prestem bastante atenção, tá? Porque, como eu sempre costumo falar, cálculo requer muita atenção. E, ó, nada de calculadora, hein? Tá? Vamos usar o nosso cérebro, nossa cacholinha, vamos pensar. Pega uma folhinha aí de rascunho, como eu sempre costumo dizer, tá? Para vocês fazerem aí as continhas que forem necessárias, para não ficar rabiscando o caderno de vocês. Peguem uma folhinha à parte, façam de rascunho, para vocês poderem fazer aí as continhas, tá bom? Nada de calculadora, tá bom? Ok? Vamos colocar nossa cacholinha para funcionar, para vocês arrasarem aí nas contas, certo? Bom, matemática, já não tem muito o que falar, né? É só mesmo aí essas atividades de matemática hoje, que vocês irão copiar no caderno de vocês. Tanto eu quanto a tia Miriam vamos estar colocando em PDF lá no grupo, tá? Para vocês estarem copiando no caderno, não é folhinha, tá? É copiar no caderno, certo? Bom, e agora, finalizando mesmo a nossa aula de hoje, vamos para o trajeto. Bom, e na página 40 do trajeto, tá? Vocês vão responder algumas questões de acordo com os jogos que vocês, né, fizeram aí das páginas anteriores da aula de ontem, tá bom? Sistematizando o aprendizado sobre o funcionamento dos jogos. Após a partida da rodada de jogos, responda as perguntas a seguir, tá? Então, aí vocês fizeram, né? Jogaram aí com a família. Ó, que coisa gostosa, né? Aproveitar esse momento aí, chamar o papai, a mamãe, a vovó, os irmãos aí, juntar todo mundo e jogar, né? Seja jogo de dama, jogo de xadrez para quem sabe, né? E gosta, bingo, dominó, pega-varetas, jogos de tabuleiro, né? Como tem aí me fugiu da mente agora. Tem o Uno de cartas. Tem banco imobiliário, né? Nossa, eu amava jogar banco imobiliário. Amo dama também, tá? Tem o jogo da velha também, né? Que são os risquinhos aí numa folha, tá? São vários tipos de jogos aí, tá? E aí vocês irão responder algumas questões, tá? De qual jogo você gostou mais e por quê, tá? B. De qual menos gostou e por quê? Qual deles você achou mais fácil de entender e jogar? E depois vão escrever o porquê, tá? D. Qual achou mais difícil e por quê?
Você acha que o tempo destinado à exploração dos jogos foi suficiente? Por quê? Ou seja, será que o tempo que vocês tiraram aí, né, para fazer o jogo, para jogar aí com a família, foi suficiente? Será que, né, não precisaria de repente de mais tempo para, né, finalizar o jogo, para pensar nas estratégias? F. O que você aprendeu de mais importante nessa rodada de jogos? Então aqui vocês irão responder essas questões, tá? De acordo com os jogos que vocês fizeram aí com a família, tá bom? E vamos agora para a próxima página, página 41. Deixa eu te aumentar aqui um pouquinho. Aumentou até demais, tá? Então vamos lá. Com as anotações em mãos, retomem suas impressões sobre os jogos. Sigam as orientações do professor para escolher os jogos e fazer as observações. Após terem estudado sobre mudanças climáticas e explorando alguns jogos, vocês acham que podem criar novos jogos de tabuleiro? Pensem em uma forma de criar esses jogos, inclusive usando a mesma estrutura de jogos explorados até aqui. Então, aqui o que vocês irão fazer? Eu vou mostrar alguns links para vocês, tá? Depois também vamos colocar lá no grupo, porque vocês irão acessar esses links, onde vocês vão ter acesso a alguns jogos, porque nesse daqui vocês irão criar um jogo, tá? Tia, como assim, tia? Vocês vão ver alguns exemplos, algumas sugestões, e vocês irão criar um jogo, tá? Vocês serão agora os grandes criadores de jogos, tá bom? Vou mostrar alguns aqui para vocês. Bom, os links são esses aqui, tá? Que depois eu vou estar colocando lá para vocês, tanto eu quanto a tia Mirinha, tá bom? Eu vou abrir aqui e vocês vão ver quais são esses tipos de jogos, ó, tá vendo? Aqui, ó, na trilha das embalagens. Aqui, ó, tá sendo mostrado um caminho aqui, tá vendo? Ó, que tá sendo percorrido, tá? São algumas embalagens aí de pneu, de garrafa, sacolas aí de mercado, entre outros aqui que tem bastante, tá? Aqui é um jogo de tabuleiro, tá? Com algumas informações, ó, tá bom? Na cooperativa de catadores, as embalagens são separadas de acordo com o material, papel, metal, vidro e plástico, tá? Que é esse sinalzinho verde que está sendo mostrado aí, ó. Cada um sinalzinho desse Sakura aqui, ela tem uma indicação, tá? É como se fosse um banco imobiliário, tá? Quem já jogou sabe. Então aqui são algumas sugestões que vocês podem aí tirar ideias e criar jogos. Aqui tá falando, no caso, sobre materiais recicláveis, né? Sobre o que acontece aí pelo mundo, sobre as indústrias, o que é descartado, o que pode ser reutilizado, de que forma. Tem as suas penalidades, como em todo jogo tem, tá bom? E aqui é só uma sugestão para vocês aí. Vou mostrar outro aqui para vocês. Isso aqui é no YouTube. Bom, não tá querendo abrir, mas daqui a pouco, tá? Depois eu vou colocar para vocês o link, não se preocupe. Aqui também é um outro vídeo, tá? Que vocês irão assistir, tá bom? Então, são esses 3 links aqui. Esses 2 são vídeos. E esse daqui é a sugestão do jogo de tabuleiro, tá bom? Aqui, ó, falando sobre educação ambiental. E aí, da onde vocês podem tirar ideias para vocês poderem criar os jogos de vocês, tá? Voltando agora aqui para o nosso livro. Aí, aqui é o link que nós vamos colocar para vocês. E aqui o que vocês farão. Pesquisa sobre jogos. A partir dos próximos encontros, você vai criar jogos que tenham como temática as mudanças climáticas. Olha aí, ó, tá? Então, vocês irão criar jogos que tenham aí como tema mudanças climáticas, tá? Ali foi falando sobre... esqueci agora, o negócio ambiental, né? E vocês irão fazer aqui sobre as mudanças climáticas, tá? Mudança do clima. Com a ajuda de um adulto, explore os links indicados pelo professor, que é o que nós colocaremos para vocês, tá? Vocês vão pedir ajuda aí de algum responsável que possam estar ajudando a vocês, para vocês estarem acessando esses links e fazendo essa atividade.
Observe os recursos e as possibilidades que podem ser utilizados durante a criação de um jogo. Você pode fazer a pesquisa usando termos como criar jogos de tabuleiro, trilha percurso, ou template jogos tabuleiros, trilha percurso. Em uma folha avulsa, faça um desenho do possível percurso do jogo de tabuleiro, imaginando como é imaginado por você. Selecione materiais reciclados que possam ser utilizados. Faça uma lista com o nome das pessoas que gostaria de convidar para brincar e explorar o jogo, tá? Então aqui, como vocês criaram esse jogo, tá? Tem uma fichinha também que nós vamos enviar para vocês. Essa fichinha aqui, ó, tá? Onde vocês irão preencher, tá? O nome, qual o objetivo do jogo, quantos jogadores vão participar, componentes, é o nome aí dos componentes dos jogos. Há personagens, no caso, vocês irão inventar algum personagem para a criação dos jogos de vocês, tá? Qual o tempo médio, ou seja, quanto tempo vai levar, né, essa criação aí dos jogos de vocês? E as regras variam, ou seja, a regra varia de jogo para jogo, né? Vocês vão mudar as regras de acordo com a quantidade de participantes ou de acordo com a mudança do jogo, conforme o jogo vai evoluindo. E turnos, quais turnos? Primeiro, segundo, né, terceiro turno. Como se movimentar pelas casas, como vocês irão passar de uma casa para outra. Será através de algum dado, de sorteio, tá? E aí vocês vão colocar a dica aí que vocês irão escrever aqui, no caso, o que vocês irão precisar. Quais são as ações a serem tomadas no jogo? A níveis de evolução, quais são as condições para vencer? A direção da peça até a chegada muda? Precisa de sorte? As perguntas se repetem? Precisa de estratégia? Então vai essa fichinha aqui, tá? Também nós vamos colocar em PDF lá no grupo para vocês seguirem aí esse roteirozinho aí, tá? Para vocês poderem criar e montar o jogo de vocês. Como já foi informado, será um jogo de acordo com as mudanças climáticas, tá? Aproveitando aí, ó, esse clima que tá fazendo aí, né? Hoje no nosso estado, que uma hora tá sol, uma hora tá chuva, né? Ventos, ontem mesmo trovejou, relampejou, ontem não, domingo, já tá? E aí vocês vão usar essas informações de acordo aí com as mudanças climáticas que tá havendo aí no nosso estado, no nosso país, e vocês vão criar um jogo de tabuleiro para vocês, tá? Vou abrir aqui de novo para vocês poderem ver, tá bom? Mas a tia também vai colocar lá no grupo. Vocês podem seguir, ó, o mesmo modelinho que tem aqui, tá? Vocês podem fazer alguns desenhinhos ao invés de embalagens. Coloquem nuvem, sol, chuva, raios, trovões, né, alagamentos. Ó, a tia já tá dando alguma dica para vocês, tá? E aí vocês vão criar o caminho por onde vai ter que percorrer, né, os jogadores. Vão ter que criar as táticas, tá? Algumas boas, outras ruins, né? Avance 2 casas, recue em uma casa, fique uma rodada sem jogar, né? Tire um prêmio do jogador tal, e assim vocês vão criando os jogos de vocês, tá? Já tá dando algumas sugestões aí para vocês poderem se ligarem aí e ter uma noção aí do que vocês vão fazer, tá? Façam uma folha de rascunho primeiro, tá bom? Façam tudo que vocês quiserem. Depois que vocês verem assim, não, tá pronto, é isso que eu quero, aí sim vocês irão passar por uma folha separada, tá bom? Aonde vocês irão desenhar esse percurso, fazer os jogos de vocês, tudo direitinho, tudo bonitinho, sem rasura, tá? E não esqueçam de tirar foto e mandar pra mim, tia Ingrid, terceiro ano B, pra tia Miriam, tá, meus amores? Bom, essas são as nossas atividades de hoje, certo? Depois que terminarem de jogar, de fazer os jogos, chama a família. Família, vem família, vamos jogar. Vamos aproveitar aí o nosso finalzinho de tarde e vamos jogar. Reúne a família e joga, tá, meus amores? Se divirtam em família, porque é muito bom. Vamos aproveitar esse momento aí, tá? Bom,
E assim, me despeço de vocês, tá bom? Deixo um beijo enorme no coraçãozinho de vocês. Peço ao Papai do Céu a proteção dele, né? Sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. E nos vemos na próxima aula, se assim o Papai do Céu permitir, certo? Beijo, meus amores.